um podcast para mulheres com conversas sinceras que nos interessam. Olá! Sejam muito bem-vindos a esse episódio. E aqui hoje vai ser um episódio muito, muito especial. Além de ser um episódio, assim, rápido, flash, que o nosso convidado está com pressa para pegar seu avião, eu estou tendo o prazer e a honra de receber meu querido Nutritonton. Apresente-se aqui para a minha audiência, por favor. A honra é minha, obrigado pelo convite. Então, sou Tonton, trabalho com biohacking, sou profissional da saúde e estou há 12 anos nesse mercado. Uau! Sabe que eu estava hoje pensando, né? Você foi o primeiro Nutri dessa área que eu comecei a seguir na internet. Eu acho que, obviamente, Legal. por conta da tua conexão com a Raquel, Sim, né? sim. Eu conheci você através da minha prima. E aí, quando eu comecei a seguir você, eu comecei a perceber muitas coisas sobre mim, sobre as minhas escolhas. Eu te admiro muito como profissional, como pessoa, a gente se conhece pouco, mas o pouco que a gente teve junto já foi o suficiente para saber o quanto você é uma pessoa walk the talk, sabe? Sim. Reta. Você é exatamente aquilo que você prega, que você fala, que você ensina, que você mentora, né? Os teus mentorados, os teus alunos, os teus pacientes e clientes. E isso é muito legal. É muito legal conhecer pessoas que são alinhadas, assim. Elas são aquilo, sabe aquilo fora dos stories e do Insta? Elas são exatamente aquilo. E a gente sabe que é meio difícil, assim, né? Que É bem difícil. É bem difícil, né? A maior parte das pessoas está lá criando um personagem, mas a vida é outra, né? E você é uma dessas pessoas que eu conheci, que eu tive o prazer de conhecer, e que é, assim, muito alinhado, né? Então, é, sim, um privilégio, Tô feliz de Obrigado. ter... Primeiro porque você não é daqui, você mora em outro país, a gente conseguiu encaixar as agendas para que você estivesse aqui hoje no Podlis. Então, estou muito feliz, obrigada por você estar aqui. Obrigado, El. Esse é um podcast que fala com mulheres. E eu acredito que você fala muito sobre nutrição, todas essas coisas que você... Biohacking, né? Acho que a gente pode começar falando por aí. Eu falo que eu não trago assim nada, perguntas prontas, porque a ideia desse podcast é como se eu e você fosse tomar um café e as pessoas pudessem ouvir nossa conversa. Lembra da conversa que a gente teve? Sim. Que a gente não conseguia parar de falar? Isso. Então, se a gente puder, é isso, assim, Perfeito. coisas que a gente possa achar interessante na nossa vida e que possam também interessar a vida dessas pessoas que seguem o meu trabalho e o seu trabalho. E hoje, basicamente, eu atendo só mulheres. Ah, que legal! 98% do meu público é mulher. Você acha que as mulheres se identificam mais? Sim, muito mais. É. As mulheres são mais preocupadas com saúde, com exercício, têm mais preocupação em como que vai estar quando os filhos já estiverem adultos. O homem, ele tem a vantagem, né, que vive um dia depois do outro, mas isso acaba trazendo um certo prejuízo para a saúde. E mesmo na época que eu atendi sua prima, a Raquel, mesmo naquela época, 90% dos clientes mulheres. Essa era uma informação que eu achava que... Eu tinha essa percepção distorcida. Eu achei que os homens, por exemplo, né? Eu achei que os homens se identificassem muito mais com o teu trabalho e que a maior parte fosse os homens. Mulher. Olha que interessante. Eu fico muito feliz de saber. Agora, Lisa, só tô atendendo homens por causa das mentorias high ticket, em que eu mentoro médicos. Aí começaram a aparecer homens. Ainda majoritariamente mulheres, mas agora começaram a aparecer homens. Mas no dia a dia, falando aí na questão de prática clínica, consultorias, biohacking, nutrição, é esmagadora mulheres. Que legal. Qual a maior queixa dessas mulheres que te procuram? São muitas. Aí vamos tentar separar as que eu atendo, que são brasileiras que moram em outros países, as portuguesas e as brasileiras. Vamos separar essas três. As brasileiras, infelizmente, perda de peso, problemas em conseguir manter ou perder peso, emagrecimento, queixas relacionadas à libido e alterações das mais variáveis. Alterações hormonais, dores de cabeça, queixas relacionadas a isso. A portuguesa é nesse quesito curioso, que basicamente elas têm uma preocupação em longevidade e, palavra que se usa em Portugal
bonita para bunda, que é rabo. Aham, Em Portugal, a palavra bonita é rabo. Elas querem um rabo das brasileiras. Isso, exatamente isso. Tem colegas brasileiros que eles começam a rir. Aham. Ricardo, não ri, porque é a maneira normal de Normal. falar. Aham. E aí elas chegam e dizem, eu quero aumentar o bumbum. Ponto. Mas fica naquilo ali. Então, longevidade, e eventualmente tem algum problema ou outro, porque também já começou em Portugal a má alimentação a dar suas caras, mas é menos. E eu acho que as que tem mais queixas são brasileiras que vivem nos Estados Unidos, que vivem no Canadá, que eu atendo muito também. Essas aí têm as queixas mais diversas. Muita doença autoimune, muitos problemas relacionados à questão de libido, e depois eu comecei a comparar, né? Por que essas brasileiras que vivem no estrangeiro têm isso? Porque elas têm questões emocionais relacionadas à família no Brasil, ou coisas do gênero. Então elas estão morando em outro lugar, às vezes não quiseram se adaptar àquela cultura ou àquele local, ou ainda têm questões presas ao Brasil, e aí só vai piorando. Então é bem complexo hoje tratar as brasileiras que vivem no exterior. Que legal essa tua percepção, né? De perceber que o fato de essas mulheres estarem longe do seu país de origem, e aí também talvez tenha o porquê que elas saíram do país de origem, né? Isso deve estar totalmente conectado à saúde delas. Sim. Que Não legal. existe, Liz, doença autoimune na minha prática, tá? E eu já atendi mais de 50 mil pessoas, entre alunos e atendimentos. Não existe alguém, seja homem ou seja mulher, com alguma doença autoimune que não tenha tido algum fator, é multifatorial, mas algum fator com parte emocional. Nunca. Um problema 100% orgânico. Você, Liz, desenvolveu, sei lá, Hashimoto, e você basicamente era muito exposta a cloro porque você nadava. Dificilmente é só isso. Porque daí tem várias outras pessoas que poderiam não desenvolver. E aí foi onde eu comecei a fazer coach, hipnoterapia, psicoterapia. Aí fiz formação, psicoterapia holística, várias outras coisas. Porque eu comecei, peraí, mas tem que tratar outra parte também. E aí foi onde eu fui pro biohacking, foi onde eu entendi que eu posso ser o melhor para tratar a matéria. Então eu te dou um fitoterápico, te sugiro um uso de um canabidiol, CBD, suplemento, uma alimentação. A gente conversa com o personal trainer, você vai fazer exercício, te indico para um médico do time que vai mudar a parte hormonal. Só que mesmo assim, às vezes você não corrige tudo. Porque você tem a parte energética. E a parte emocional e energética estão muito ligadas. Então, quando a gente entende que a parte energética vai ser responsável, às vezes, por 50% ou mais das doenças, a gente está perdendo tempo fazendo tratamentos convencionais para a pessoa que não responde àqueles tratamentos convencionais. E aí é só eu pensar, eu já atendi várias mulheres com lúpus que eu consegui fazer remissão. E lúpus, para mim, é a pior doença que tem, uma doença autoimune maldita. Sempre na anamnese eu pesquiso. Até que uma vez chegou uma na Clínica Sorrentino em São Paulo, e eu atendi ela, e eu não identifiquei nada emocional. Aí passou, sei lá, 2, 3 atendimentos, ela melhorou um pouquinho, não muito, até que eu toquei de novo no assunto. E aí ela tocou num divórcio. E vamos explorar mais isso. E ela não gostou, né? Aí eu expliquei, tem informação nisso, meu objetivo aqui não é fazer... ela não gostou. Olha, pra você ver como ela É, tinha resistência muito. a trabalhar aquilo, né? Aí eu tive que mostrar, eu não sou qualquer pessoa, eu tenho informação nessa área, mas eu não estou aqui para fazer terapia com você. Se a gente fosse fazer um life coach, é outro trabalho, e eu não faço, eu indico, né? Já fiz, mas são clientes específicos. E aí ela permitiu, depois que eu falei, eu tenho base para falar com vocês. Aí ela permitiu. No que ela permitiu, que ela tocou mais no assunto, eu vi que não tinha sido um divórcio convencional. Foi litigioso, ficou um tempo com questões de, tava numa casa que o marido tinha posto para reformá-la, não tinha dinheiro para terminar, e estava sendo discutido judicialmente, ela ficou com retenção de valores. E aí teve que pedir para os filhos ajuda, e foi uma confusão. Só que na cabeça dela aquilo estava superado e super bem, mas não estava. Claro. E aí quando a gente entrou nisso, aí eu pensei, então tá, agora eu posso fazer o seguinte tratamento com você. Você vai usar florais quânticos, você vai usar óleos essenciais que são específicos para essas emoções. E quando você usar em especial esses óleos essenciais, você vai fechar os olhos e você vai imaginar que isso passou da sua vida, que essa passagem ficou para trás, que isso foi algo que te ajudou a evoluir, hoje você é mais forte, etc. E quando a gente começou esse trabalho,
ela começou a melhorar e hoje ela vive sem nenhum sintoma. Ela tinha lúpus? E hoje vive com 0 sintomas. Uau! 0. Ela continua tendo, né? Sejamos sinceros. Ela continua tendo. Uhum. Se ela ir lá para um navio e o navio lá der um problema e ela ficar presa em alto mar e ela tiver muito estresse, vai desencadear de novo. Mas ela tá pelo menos uns 5 anos vivendo em remissão total e 0 remédios. Uau! Tá, da próxima vez tu já sabe o que tu vai fazer, né? Vai indicar ela pra Liz. Uau! Nossa, que incrível isso, né? Doença autoimune é uma coisa que me interessa muito. Eu fiz agora um teste genético recentemente e eu descobri que eu tenho o gene da doença autoimune. Então é uma coisa que, quando fala, já me arrepia até os cabelos, assim, sabe? A genética, ela, se não for cuidada, ela pode ser cruel. Sim. Certamente. Me fala o que é biohacking? De forma grosseira, bio de biologia, hacking de hackear. Você hackear a sua biologia a seu favor. Mas vamos colocar de uma maneira mais fácil de entender. Faça você mesmo. Como assim faça você mesmo? Bom, pega o conceito, então, hackear a sua biologia e faça você mesmo. Então, imagina, você, Liz, hipoteticamente falando, desenvolve uma autoimune de Hashimoto e, com o passar do tempo, você vai sem sentir nada, até que em um exame você tem uma alteração e começam a desencadear coisas. Aí, do nada, essa doença autoimune começa a atacar sua tireoide e você fica com um hipotireoidismo, né, que é a tireoidite de Hashimoto. Como você poderia tratar isso? De N formas, mas existe uma maneira tradicional na medicina? Você vai tomar esse remédio, vai silenciar a doença? Não existe. E se existir um dia, vai te trazer efeitos colaterais em outras coisas. Então, o que seria o biohacking nesse caso específico? Faça você mesmo. Você vai começar a ter mais contato com a natureza, vai caminhar descalça na grama, vai fazer o grounding, que é o aterramento, vai fazer terapia de crioterapia, vai fazer imersão do rosto e do pescoço em água extremamente fria, 5, 10 sessões de 20 segundos pela parte da manhã, vai usar pedras e cristais para equilibrar o seu padrão energético, vai controlar mais o padrão do sono, vai tirar os alimentos com grande potencial inflamatório, não que sejam alimentos que todo mundo deveria cortar e que vai fazer mal para todo mundo, mas para as pessoas com autoimune, trigo, leite, soja, amendoim, são alimentos com potencial, né, negativo para essas pessoas. E aí você fazendo todas essas estratégias, você vai estar hackeando o seu corpo. Ou seja, você tem a questão genética, fizemos os exames e vimos que você tem a questão genética, o gene foi ativado, seja qual for o estresse, seja um estresse de uma alimentação muito ruim, de um sedentarismo, um estresse de um divórcio, seja o que for, ativou o seu Hashimoto, ativou a tiroidite de Hashimoto e a gente foi lá e silenciou. Então o biohacking hoje ele possibilita isso. Pra gente viajar um pouco mais, mas falar de coisas reais. Eu tinha 7 graus de miopia e 2 de astigmatismo. Hoje eu tenho 0 astigmatismo e 5 de miopia. Ah, não acredito. Sim. Duvido. Sim. Não, duvido. Exercícios. Sério? Sim. Você fez o Olhos de Águia? Da Tati. Da Tati. Né? Então, foi muito curioso você falar da Tati. Eu adoro ela e não tive a honra ainda de conhecer. Ah, um amor. Mas tem vários amigos em comum. Quando a Tati começou a fazer o aquecimento, bem antes dela lançar, ela começou o aquecimento, né? Acho que era 15, por aí, 2015, 16. Quando ela começou a fazer o aquecimento, foi bem na época que eu li um livro, que, obviamente, muito do trabalho dela, que é o Método Bates. E aí, quando eu li, e aí eu pensei, isso aqui é loucura. Só que aí tinha essa pessoa, ela, falando nas redes sociais sobre isso, pegando um lápis, olhando pro sol, não sei o quê. Eu pensei, cara, eu vou fazer. Então ela não tinha lançado ainda quando eu fiz, senão eu teria comprado, obviamente. E aí eu fiz, e realmente eu zerei meu astigmatismo, 0. E Quanto a miopia, tempo? Uns 6 meses. E durante 6 meses, depois você precisou continuar fazendo ou não? Não, e eu tenho certeza que se eu continuasse, eu acho que a miopia teria melhorado mais ainda. Só que aí, tipo assim, o ruim mesmo era o astigmatismo, porque à noite ficava tudo borrado. O 7 da miopia era muito, hoje 5 ainda é alto, mas hoje eu já consigo acordar de madrugada se eu precisar e enxergar as coisas sem o óculos. E o astigmatismo era tudo borrado, não via nada. Então, digamos que eu entrei na zona de conforto depois que eu diminuí o problema e, tipo assim, passei, 5 de miopia, ok, não tô
tão preocupado. E detalhe, né? Eu fui atrás de soluções, porque eu já tinha feito várias coisas que às vezes melhoravam um pouquinho, mas não resolvia, florais quânticos, óleos essenciais, só que porque eu passei por todos os oftalmos, ou como tem gente que chama ainda oculistas do planeta, e todos disseram, a curvatura do seu olho não permite que você faça cirurgia de regressão total, então você vai tirar um pouco do grau. Aí eu falei, eu não vou me submeter a uma cirurgia que vai tirar só parcialmente meu grau, e ainda alguns médicos disseram. Pode voltar. E aí eu pensei, não. E aí depois eu comecei a pensar que um amigo, né, oftalmo, disse, você já reparou que a maioria dos oftalmos que você vai, eles usam óculos? E ele é oftalmo. Eu fiquei, Ele falou, cara, se fosse a melhor coisa do mundo para todo mundo, Eles fariam. todos fariam. Então quer dizer que existem sim indicações, mas não é para 100% das pessoas que têm miopia que vai resolver. Eu tenho uma ex, por exemplo, uma ex-namorada que ela fez, mas ela tem algumas queixas. À noite, ela tem um ressecamento maior, então eu não estava disposto àquilo. Então eu usei o biohacking para também melhorar minha visão. Uau! Que top! Quando eu te conheci, eu fiquei sabendo que você é extremamente rígido com os teus cuidados e principalmente com teus treinos, né? Então, você é um cara, por exemplo, que tem um corpo de um fisiculturista. Sim, já fui, inclusive. Já foi? Não sabia. Sim. Mas que não usa, por exemplo, anabolizantes, Não, né? Você é faço. contra isso. Você nunca usou? Eu não diria contra, porque eu acredito que todo atleta de alta performance vai ter que usar. Tá. E eu lembro que isso é interessante que você falou. Porque assim, eu sou contra a banalização e o uso recreacional. De você começar a academia hoje e começar a usar. Ou um homem, por exemplo, que está só preocupado com a sua estética, mas que lá é um empresário, está buscando ter filhos, porque vai atrapalhar e vai trazer sérios efeitos colaterais no longo prazo. Agora, eu queria muito, principalmente por estar fazendo fisiculturismo e ter sido modelo, e foram uns bons anos, eu queria muito construir um corpo, até mais músculo do que hoje, e eu fiquei estudando para usar. Por quê? Eu via que todo mundo usava e eu ficava com o pé atrás. Então eu acredito que tudo na vida tem aprendizado. Eu falei com o Bruno que o preguiçoso ele tem vantagens numa empresa, às vezes, porque ele vai buscar uma solução mais rápida. O cagão, que nem eu sou para algumas coisas, também tem vantagens. Claro. Porque eu vou pensar 2 vezes antes de fazer algo. Eu acho que... eu acho muito ruim, pela questão do autismo, eu ser destemido para algumas coisas. É ruim, porque o medo ele te impõe certos limites. Sim, essa é a função do medo, né? Exato, tem que ter. Você não pode ser 100% destemido em tudo, vai te fazer mal, você vai ter prejuízos. E aí esse medo me fez estudar muito. Quando eu vi, eu estava estudando faculdade, farmácia, bioquímica, para eu poder usar em mim mesmo. Tá. E aí eu fui fazer a experiência de usar, então usei, anabolizante já. E eu fui fazer a experiência de usar e eu fui parar no Instituto de Cardiologia de Porto Alegre. Foi muito engraçado. Porque eu tinha estudado medicina uma época, já não estava mais, e eu cheguei lá e tinha alguns colegas que estudaram comigo, já eram médicos, não eram mais colegas. E eles me viram grande e já foram preconceituosos e falaram, ixi, o que tá fazendo aí tão de madrugada? Começou a tomar os venenos, né? E eu falei, sim, só assim. Aí olha o que aconteceu. Aí foi lá, começou a fazer exames e tal. E aí um dos médicos, a enfermeira também já tinha feito uma triagem e eu passei que tava usando. Aí ele pegou assim, falou, Tom, você tá com um ataque de pânico. A dose que você tá usando, a minha mulher usa menos. Ainda riram de você. Pô, Tom, você estuda tanto que você tá usando essa dose, isso aqui não vai fazer nada. Nada, nem cosquinha. Não, mas eu tô sentindo aqui. Ele falou, cara, você tá psicossomático, você tá com ataque de ansiedade. Foi uma das primeiras vezes que eu tive. Então eu potencializei um efeito, né, que eu botei na minha cabeça que eu poderia ter. E na minha cabeça eu tinha que combater os efeitos adversos. E eu pensei, cara, tá, testei umas 3 ou 4 vezes. Todas as vezes tinha algum mal-estar. Até que, né, na clínica Sorrentino, o Dr. Miguel, pai do Dr. Vitor, chegou e falou, Tom, vamos fazer uma modulação hormonal, que aí você usa hormônios bioidênticos. Então hoje o que eu faço em termos hormonais? E que é fantástico para a maioria das pessoas que está no espectro autista.
eu faço a modulação de melatonina, então eu reponho melatonina, reponho ocitocina, que é o hormônio do amor. Isso. Então eu reponho ocitocina, mas eu não vou e ponho em qualquer dose. Então não é só repor, eu modulo. A testosterona, a em gel bioidêntica, que eu consigo controlar os meus níveis. Então hoje eu faço uma modulação hormonal bioidêntica acompanhada. Os meus exames, se você pegar, eles são perfeitos e você não vai dizer que eu faço modulação de nenhum hormônio, porque são equilibrados. O problema é quando a pessoa sai dos bioidênticos e usa os hormônios sintéticos, como até a pílula anticoncepcional, onde vai alterar os teus exames e não tem o que fazer. A mulher toma porque ela não quer engravidar, beleza, mas ela vai pagar o preço por isso. Porque ela poderia estar usando um DIU de cobre, um DIU de prata cobre, poderia estar usando preservativo, mas ela vai pagar o preço por isso. Mas a maior parte, eu posso te dizer, que nem sabe dos efeitos colaterais. Porque, a maior infelizmente, parte não. você vai num médico e ele não fala assim, ó, eu vou te dar aqui várias possibilidades contraceptivas e vou te dizer as consequências, prós e contras de cada um. Não. Às vezes nem os médicos sabem, né? Ou sabem e negligenciam, tipo, toma aí, agora você tem que tomar isso. Então, nem as mulheres tomam por falta de orientação. E eu tô vendo que os anabolizantes estão ficando igual. Igualzinho. Porque nos Estados Unidos, né, vocês vão pra lá com frequência que eu sei, nos Estados Unidos, esses médicos, e não desmerecendo, acho que é super válido, mas esses médicos mais de esporte, de estética, os médicos do anti-aging, eles começaram lá nos Estados Unidos um movimento de sair dando testosterona para todos os homens. Sem nem avaliar se de fato poderia corrigir naturalmente a testosterona daquele homem. E detalhe, não estão dando uma bioidêntica de uma forma simples, estão dando uma testosterona de depósito, que é intramuscular, que não é exatamente a versão que o seu corpo produz, tem um éster associado nela e ela vai fazer a inibição do teu eixo, ou seja, você vai ficar infértil. É por quanto tempo? Não se sabe, é igual ao anticoncepcional. Tem meninas que usaram por 20 anos e me procuram e estão há 2, 3 tentando engravidar. Tem meninas que usaram por 20 anos e parou de usar um mês e já engravidou. Então não tem como saber. O que a gente sabe é que os efeitos do uso, e principalmente do uso errado dos anabolizantes, vão trazer efeitos sérios. Alterações cardiovasculares, podem aumentar o risco de problemas cardiovasculares, até de AVC. Os mais comuns, alterações hepáticas, queda de cabelo, atrofia testicular. As mulheres, virilização, ficam com características sexuais masculinas e muitas vezes é irreversível. A mulher, muitas vezes, que faz o uso por conta de alguém na academia indicou, ou vai num médico e simplesmente, eu quero muito crescer, e o médico não perguntou o suficiente. Mas, Liz, você é atleta? Você vai ganhar sua vida com isso? Porque daí talvez você ponha na balança e vale. Eu vou ganhar minha vida com isso, então talvez vale. Claro. Você vai ser um atleta profissional, vai jogar na seleção, ok? Mas não. E aí você usa e às vezes você tem um engrossamento, né, da voz e aí não volta. E aí o que você vai fazer? E você teve a opção de fazer uma escolha. Diferente de algumas pessoas que têm alterações hormonais no início da fase adulta, no final da adolescência, acabam não procurando um profissional e ficam com alterações por conta daquilo que foi um desequilíbrio, infelizmente, natural daquele organismo. Só que hoje as pessoas já têm um organismo extremamente em desequilíbrio e acham que o esteroide anabolizante vai resolver a não adesão à dieta, a não adesão a dormir cedo. E ele não vai. E aí você vai estar piorando ainda um efeito. Sim. Então tem que ser muito, muito, muito cuidadoso com o uso dessas substâncias e sempre estar acompanhado por alguém onde você deixou claro, eu estou fazendo por saúde, por longevidade. Porque é só pegar homens com testosterona baixa e homens com testosterona em níveis ótimos, independente se os que estão em níveis ótimos estão repondo, modulando ou não, tem menos doenças que os que estão com níveis baixos, acabou. Seja doenças neurológicas, seja depressão, seja Alzheimer, seja problemas de prótese, seja o que for. Está provado. Os homens que têm testosterona mais baixa têm mais riscos de saúde que os que estão em níveis ótimos. Mas veja, em níveis ótimos, se no teu copo serve 200 ml e ele está com aqui, sei lá, 100, eu vou botar 80 para eu ficar com 180 e ter a margem de 20. Só que o que muitas pessoas fazem? Eu tô com 100, eu ponho 300. Vai transbordar. E aí, quando transborda, é quando você tem todos os efeitos colaterais.
e que, infelizmente, muitas pessoas estragam a saúde para sempre. Que pena, né? E saiba que as mulheres estão abusando mais que os homens. Sério? Sim. De anabolizantes? Sim. Mas, olha, eu vou aqui levantar a bandeira em defesa das mulheres. Continuo dizendo que eu acho que é pelo mesmo caminho do anticoncepcional, né? Uhum. Então, por exemplo, eu não uso mais anticoncepcional há bastante tempo. Sim. Eu uso DIU de cobre. Ótimo. Porque fui pesquisar e fiquei sabendo disso. Exato. Logo depois eu tentei bastante tempo Mirena, não me adaptei. E aí eu tirei para ter a minha segunda filha. E quando eu voltei, a médica disse: mas por que você vai botar o Mirena de novo se você não... Eu falei: porque eu não quero tomar... Mas você já tentou o de cobre? Isso. Mas falam tão mal de cobre. Não, mas olha só, vamos desmistificar aqui o DIU de cobre. E foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Com relação às bombas, né? A mesma coisa, assim, você vai num médico porque você tá, por exemplo, eu sem energia, cansada, tá fazendo academia já há um tempão e não vê resultado e tal. E aí o que ele faz? Não, ó, toma isso daqui vai te dar energia, isso daqui vai deixar. Mas isso daqui, quais são os efeitos colaterais? Não tem efeito colateral nenhum, nessa dose aqui. Então, você confia, né? Você tá ali pagando para alguém que estudou, te dizer como você, então, tem um resultado melhor na tua busca por se sentir melhor. E, por exemplo, eu fui uma dessas, entende? Quando eu cheguei em casa e mostrei para a Raquel falou: isso é isso, isso é isso, isso é isso. Você tem que saber o que você está tomando, entende? Mas isso pode te trazer isso. Eu falei: meu Deus, mas como que o médico não me disse isso? Né? Como que ele não falou que isso poderia me deixar assim, né? Isso. Aí eu falei: não é o que eu quero. Eu quero um outro caminho, que não seja isso. Eu não estou disposta a pagar o preço. Por quê? Porque eu só quero me sentir bem. E só quero ficar bem com o meu corpo. Não quero ser uma atleta. Então, eu acho, em defesa das mulheres, falta de orientação. Sim. Dos profissionais. Concordo. Né? A gente mesmo, né? Então, a gente confia na pessoa que está ali. Tanto que se a pessoa diz para você se jogar ali da sacada, você vai dizer: mas ela falou que eu vou ficar bem assim. Então, deixa eu tentar aqui, né? Então, eu acho que é um pouco de desespero, é um pouco de... Eu fui pedir ajuda e a pessoa me disse aquilo. Então, olha o quanto a gente tem que ter cuidado nisso, né? É isso que você falou, assim, né? Estudar, ver as possibilidades, procurar profissionais que você sinta confiança, que te deem possibilidades, né? Que fale aberto, né? Que fale aberto. Tem isso. Né? Qual caminho você quer seguir? Tem esse caminho aqui, que é um caminho de atleta, tem esse caminho aqui, que é as pessoas que só querem isso. Então, te dá que eu acredito que é isso que você faz com os teus clientes. No Brasil, vocês usam muito, não tem almoço grátis que fala, né? Não tem almoço grátis. E não tem, então, o bônus sem o ônus. A gente precisa entender que sim, que hoje a gente tem nas terapias naturais, na naturopatia, que eu utilizo muito, a gente tem alguns florais, por exemplo, florais quânticos, florais de Bach, que realmente mínimos efeitos colaterais e muitas vezes, se utilizado corretamente, não tem. Mas, se ele está me trazendo um efeito positivo, ele pode sim trazer um negativo. Eu tive raríssimos casos na parte de psicoterapia de utilizar alguns florais em algumas mulheres e eu tive 3 que tiveram uma reação, porque despertou traumas do passado. Olha. E não era para ter. E todo mundo ficou assim quando teve. Até eu fiquei. Só que depois eu pensei, peraí, não existe generalizar. Então eu acho que essa situação que você disse, a gente tem que sim ajudar as mulheres no seguinte quesito. Ser sempre questionador. Então, chegou no médico, chegou no profissional, busque saber quem ele é primeiramente. Busque se informar. A amiga indicou, mas você nem entrou na rede social, nem fala a linguagem dele. Então a amiga indicou, a Raquel te indicou, mas você vai olhar quem que é o Tonton, o que ele está fazendo. Chegou lá, eu te indiquei, sei lá, 10 gramas de creatina por dia. Tonton, a Raquel, minha prima, ela toma 5. Por que você está me passando 10? Ninguém vai... Se a pessoa reclamar, já sai dali, né? Claro que eu não posso questionar tudo. Por que eu vou fazer isso? Porque você está aqui, tem que confiar em mim. Só que aí, nesse ponto, o profissional precisa se atualizar mais. Então, não basta só a mulher ser mais questionadora. Sim. O profissional tem que se atualizar mais. E no teu caso, eu entendo. É o seguinte, essa pessoa que você passou, sei lá, por 5.000 pessoas já atenderam com ele. Dessas 5.000, quase nenhuma teve problema. Então, ele pegou um protocolo genérico e passou para você. Exatamente. Mas você pode vir a ter. E na própria bula dessas medicações, desses hormônios que ele te passou, tá escrito.
Então, deveria ele ou o farmacêutico da equipe dele passar essa informação para você. Sim. Porque não existe almoço grátis. Não existe. A própria modulação bioidêntica, usando os bioidênticos, a melatonina que eu uso, a ocitocina que eu uso, a progesterona que eu uso, a pregnenolona que eu uso, o DHA que eu uso, que são todos hormônios que eu uso na forma bioidêntica natural, eu preciso saber qual dose eu vou usar, eu preciso acompanhar com os meus exames. Eu não posso sair amanhã e tomar uma melatonina de 10 miligramas. Eu posso ter pesadelo, eu posso no outro dia ficar grog, não acordar bem. Pode dar um efeito excitatório, né? É bem comum. Errar a dose da melatonina dá efeito excitatório, exatamente, bem observado. Então, mesmo a solução que seria só bônus, ela pode vir a ter o ônus. E não é porque todo mundo está fazendo ou porque vende gratuitamente, vende de forma irrestrita na farmácia ou qualquer outro lugar, que não vai fazer mal. Água. Já teve triatletas no Ironman de Floripa que passaram muito mal, atletas amadores, por errar a quantidade de água. Você tá Tomaram brincando? água para mais. Até água para mais lhes faz mal. É assim mesmo. Vem cá, e essa história de treinar todo dia, quando que começou? Como Treinar. que é isso na tua vida, assim? Então, Não, primeiro que eu faço questão de perguntar, porque eu acho admirável. Porque hoje você não é uma atleta profissional, né? Assim, você não Não. vive disso. Não, mas eu sou uma pessoa que a vida, eu sou muito, muito feliz, mas depois que eu usufruí já, tipo, de uma extra felicidade, e aí, tipo assim, a minha felicidade hoje eu tô 7, por exemplo. Só que o meu 7 para quase todo mundo é 10, mas eu não tô nem aí pra todo mundo, tô pro meu. Tá. Então, depois que eu usufruí de uma felicidade assim a mais, e eu entendi o que que me traz equilíbrio, eu passei a ter metas. Então, hoje eu tô treinando para voltar ao fisiculturismo. Sério? Sim. Que legal. E até pouco tempo atrás eu estava treinando, competindo no levantamento de peso. Só que eu fiquei que é o powerlifting, é supino, terra e agachamento. Só que eu fiquei uns 5 anos fazendo powerlifting, e eu acho que eu tive 3 competições só. E aí todo mundo, quando me perguntava, tô me preparando, mas eu acabava não indo na competição. Mas eu programava, e se desse tempo na minha agenda eu iria, porque eu preciso ter aquilo. Eu não consigo fazer algo simplesmente por fazer. Eu sonhei e Deus me deu essa missão. Beleza, mas Deus me deu essa missão. Eu preciso ter algum entendimento de algo, eu não consigo fazer por fazer. Eu sou muito questionador. Então... Tá, mas voltando, eu achei muito interessante essa coisa da extra felicidade. Isso. O que é que você descobriu que te dá extra felicidade? Eu gostei dessa extra felicidade. A atividade física. A atividade física não, o exercício programado. Atividade física é eu estar em casa, limpar a casa, é transar. É o exercício programado. O exercício programado, ele me traz muitas coisas. Então vamos à parte básica que agrega para todo mundo. Disciplina, né? Organização da sua agenda, melhor função das suas mitocôndrias, então mais energia para o dia a dia, evitar doenças, ok, mas vou ser sincero, não faço por isso. Tá. Eu faço pelo meu equilíbrio mental. O tonton autista descompensado que eu já fui, que tomava vários remédios, que em um bom período em que foi modelo e atleta, piorou distúrbios alimentares por ser modelo e atleta, piorei. Bulimia não purgativa, anorexia, o que você possa imaginar. Esse tonton, né, teve os radicalismos, como muitos seres humanos, e foi do 8 para 80. Até que eu entendi qual que é o meu ponto de equilíbrio. O meu ponto de equilíbrio. E se eu te apresentar uma régua de 30, você vai me dizer que o meio é 15. Mas esse meio é para você. Para mim, talvez o meio seja 20. Então, quando eu entendi esse ponto de equilíbrio, quando eu entendi isso, eu comecei a ficar mais feliz do que eu já era. Eu nunca tive queixas, com exceção de uma época na Europa que eu peguei um inverno lascado lá, eu estava 100% sozinho e tinha uma namorada no Brasil, depois pedi ela em casamento até online. E casou? Sim, na época fizemos união estável, ficamos 8, foram bons anos, foi uma relação muito saudável. E só que nesse período que eu estava, e ainda peguei crise na época da Troika, em 2010, 11, lá em Portugal, eu fiquei deprê, não, porque eu tenho vários na minha família, mas
fiquei mais baixo, assim. E depois fui ver, vitamina D3 estava absurdamente baixa, alterações hormonais, então teve muitas causas orgânicas. Uhum. E aí, foi a única vez que eu tive. Então, eu tive um pouco mais para baixo também para entender. Depois, né, minha vida inteira, de 0 a 10 na minha tabela, sempre fui 7 para cima de feliz. Eu tive alguns períodos que parecia que eu tinha usado uma droga, tipo uma êxtase. E eu pensei, mas peraí, eu consigo ter a felicidade como se eu tivesse usado uma droga, por exemplo, no meu dia a dia. E vamos colocar assim, né? Quais que seriam essas drogas para mim? O exercício. O exercício, ele me traz uma felicidade, assim, inexplicável. Não é só pela rotina, pela organização, pelo tudo, é o prazer. É do tipo assim, mentalmente, nessa semana, eu devo ter pensado em agredir uns 3 motoristas de Uber. E aí eu tive que fazer o estorno ainda lá, né? Pra onde você vai? Vou pra tal lugar. Então, você não pode pagar por fora. Eu falei, amigo, meu negócio é em euro, meu cartão é em euro. Como é que eu vou pagar por fora? Não tem dinheiro. Eu falei, se você tiver uma máquina do cartão, então você cancela a corrida e a gente vai. Pô, mas eu não conheço muito bem aqui. Será que de fato ele vai me levar pro meu lugar? Porque daí se você saiu do aplicativo, o aplicativo não tem mais responsabilidade. Claro. É porque eu sou homem maior que ele, que eu vou estar sempre numa posição de defesa e mais forte? Não necessariamente. Claro. Se ele puxar uma arma, uma faca, eu tô lascado. E eu comecei a conversar. E aí nisso, né, foram 3 ou 4 motoristas. Aí nisso eu não aguentei e falei, cara, eu acho que o Brasil é um país fantástico, é o país mais rico do mundo, a diversidade é incrível, mas algumas pessoas têm esse jeitinho, essa malandragem, que isso é ruim. Então se você chegar e falar pra mim, porque ele não explicou e eu sou autista, precisa ser explicado. Né? E eu tava, por acaso, com o cordão. Mas ele não tem obrigação de saber que aquele cordão representou autismo, provavelmente ele não sabia. Mas aí eu eduquei ele. Eu segurei aquela minha vontade, porque ele começou a abusar. Ele começou a ser mal educado comigo. E eu tava até com um amigo no telefone, FaceTime, que eu baixei o telefone, que eu tava conversando com ele, ele chegou e eu fiquei conversando, ele escutou, nossa, eu não aguentaria, ele falou. Você tem uma inteligência emocional incrível, ele falou, porque eu não aguentaria. Porque o motorista chegou a descer do carro. Meu Deus! E aí eu falei, cara, só deixa eu dizer uma coisa, eu não tenho como fazer o que você quer, mas, tá, pra essa sua malandragem não ser aplicada a outras pessoas que nem eu, e a maioria das pessoas quando eu chego no Brasil falam inglês, até a menina quando eu entrei aqui falou só inglês comigo lá na frente, eu tipo assim, por que ela tá falando inglês? É porque você tem cara, né? Deve ser, eu às vezes falo um pouco diferente. E aí eu cheguei para ele e falei, se você chegasse e falasse, tem um percentual que a empresa fica, que o aplicativo, que o Uber fica, e esse percentual não compensa, então eu quero fazer por fora por causa disso, disso, disso. Ou, já que você, Tonton, não tem como fazer isso por fora e eu não tenho máquina do cartão aqui, eu vou cancelar e pronto. Mas ele não cancelou, ficou dando volta na quadra para pagar o valor, enfim. E aí teve um outro. Aí esse outro foi mais ou menos nessa mesma linha, só que o outro eu cheguei e disse, então vamos fazer o seguinte, eu consigo personalizar a gorjeta no final. Então, se eu botar ali, tem amount, não sei o que, tipo, o meu é inglês. Mas é como se fosse uma gorjeta, quando termina a corrida. Uhum. Eu consigo programar, quando inicia a corrida, já a mensagem personalizada e quanto. Então, eu já vou botar R$50 e mostro pra você. Aí ele foi. Só que eu precisei educar ele. Isso em São Paulo? Ou aqui? Aqui. Infelizmente, Meu Deus! Não queria falar, mas foi aqui. Não, porque realmente Santa Catarina é um lugar incrível. Mas eu foi ainda aqui. não passei por essa situação, mas eu tô chocada. Eu passei. Mas enfim, aí você tá falando isso por causa da felicidade e você acha que você consegue ter esse controle. Por causa do treino. Por causa do treino. Vou botar meu marido o treino é muito bom. Dia. Porque imagina, olha só. Eu sou um cara que posso parecer para a maioria muito musculoso, mas perante outros atletas não sou tanto assim. Mas dentro do meu 1,85 m, eu cresci uns 2 centímetros de altura também com umas técnicas. Eu não queria crescer, mas eu cresci por causa de uma hérnia de disco. Mas enfim, com os meus atuais 1,85 m, 103, 104 quilos, e ainda quero ganhar um pouco mais de músculo, eu pego, por exemplo, um exercício que nem supino, eu pego um dumbbell, um halter, e eu faço unilateral com 46 quilos. Então imagina eu pegar uma pessoa, minha mãe, que pesa 50 quilos, e levantar ela só com uma mão. E fazer isso 10, 12 vezes, 4 séries. Requer muita força. Pra você ter ideia, às vezes eu tenho sangramento do nariz. Dependendo do local que eu tô, se tá muito seco, etc. Eu fico com os olhos, parece que eu tô explodindo, assim. Esbugalhado. Exatamente. Esbugalhado.
Só que aquilo ali me direciona uma energia para algo. Então, se eu tiro o fator treino do meu dia, a minha inteligência emocional ela muda. Eu não sei se eu teria capacidade do motorista daquele jeito, sair de forma agressiva, porque ele ficou ofendido, que eu dei a entender que ele estava aplicando uma malandragem, um jeitinho brasileiro, e daí eu não sei se foi por uma questão patriota, seja o que for que ofendeu, cada um tem o seu gatilho, mas Claro. eu, na minha cabeça autista, não entendi o que tinha sido de errado, porque eu acredito que ninguém queira que o Brasil ou qualquer lugar tenha fama de malandragem, até porque o país é o país mais rico de recursos do planeta é o Brasil. É um país incrível, as pessoas acolhedoras, educadas. Santa Catarina, em especial, as pessoas são muito educadas. Sim. Mas tem exceções. Então, Claro. a maneira que existiu aquele comportamento, se eu não estou treinando, eu não sei o que podia acontecer. Eu não sei, porque, pô, a pessoa foi agressiva comigo, ela se posicionou de uma linguagem Sim. corpórea, eu sei ler. Eu fiz microexpressão facial, Muito legal. eu sei ler. Aham. A pessoa estava pronta para aquilo, só faltou fechar o punho. Então, o que me permitiu ali ter aquele controle? O treino. Uau. É a minha pílula. Aham. Desde quando você treina todos os dias? Você tem, como é que você falou? Treino programado, né? Desde 2007. Uau. É, Já são quase 20 anos aí. 15. 14, 15 anos. Desde Caramba. 2007, 14 anos. Todo santo dia. Todo Menos santo dia. hoje. Que hoje eu te convenci a não treinar. Hoje eu mudei o horário. Eu vou fazer em vez de um treino maior, um treino menor e mudei o horário. Aham. E não é uma questão do vício, não é uma questão de nada disso. Eu não, entendi. Não é uma questão estética. entendi. Mas é difícil, quase ninguém entende. Não, eu entendi. Eu terminei relacionamento já por causa disso. É uma questão estrutural. Isso. É da tua Isso aí. estrutura. É. Como que é ser um autista? Hoje é muito bom e eu não mudaria. Se Deus me permitisse, vou voltar no tempo aqui e vou reprogramar. Aham. Eu falo, não, põe de novo. Gostei dessa experiência. Hoje. Hoje. Mas Porque hoje você entendi o caminho. é ótimo isso. Você Meu cérebro tem outro caminho. Isso, muito bom. Você é neurotípico, eu sou atípico. Aham, E e funciona diferente. funciona. É. Eu vou te falar uma coisa. Eu sou fascinada pelo cérebro do autista. Eu acho as pessoas autistas muito interessantes. Justamente porque a cabeça delas funciona muito diferente, né? Esses dias eu Muito. fui fazer uma imersão lá no Rio de Janeiro. E daí uma das participantes era autista, eu não sabia. Fiquei sabendo depois que ela me contou. E aí começou a imersão e ela tava lá daquele jeitinho dela e tal. Aí teve um intervalo, ela chegou em mim assim, ela olhou pra mim e falou assim: eu gostei de você quando eu te vi lá na internet. Eu falei: ah, que bom, que bom, que bom. Mas por que você gostou de mim? Ela disse: porque você é pelada. Mas não, eu tô sempre de roupa, calma. Foi outra pessoa que você viu. Ela disse: não é de roupa. A tua alma. Despida. Isso, a tua alma está nos teus olhos. Quando eu vejo você falar, eu vejo você. E você é pelada. Mas eu gosto disso, assim, esse jeito que o autista vê o mundo. É muito especial. Né? Eu falei, nossa, nunca ninguém me disse que eu era pelada. E eu nunca achei que eu me sentiria tão especial de ser pelada. Eu achei lindo, assim, uma sensibilidade. Aí a gente ficou os 3 dias conversando e eu fui entendendo, assim, um pouco os caminhos que ela percorre, Exato. né? Para ela estar ali. Isso. E ela é uma terapeuta hoje, ela faz uma terapia dentro d'água. Muito bonito o trabalho dela, linda. Gisele, ela chama, maravilhosa. Mas eu gosto desse jeito, assim, desse outro caminho, né? Desse outro viés, o autista nos dá essa possibilidade. É uma outra visão. Isso, de enxergar o mundo, de uma forma viver bem o mundo, diferente. de viver as experiências de um outro lugar, né? Exato. Então, quando eu te vejo falando, eu vou tentando entender, assim, como é que você vai construindo o teu raciocínio, como é que você, então, diz extra felicidade. Olha que lindo isso, né? Mas como é que você consegue concretizar isso, né? Essa literalidade do autista, né? Isso. Hoje você me mandou mensagem: eu vou atrasar entre 10 e 12 minutos. Eu falei, gente, olha que maravilha, gente, um autista, entendeu? Quem é que se preocupa em dizer eu vou atrasar entre 10 e 12 minutos? É alguém que é literal em tudo que faz. Mas assim. é que você, Lisa, é diferente.
também. Você pode ser neurotípica, mas você funciona diferente. Porque o que você escreve e a maneira que você conversa é muito bom para quem é autista. Porque, tipo, eu vou lá, mando um áudio curtinho, e eu odeio, não gosto que me mande, e você manda um joinha. Você faz um tap back ali e deu. Pronto, com sentido. Agora, o que as pessoas fazem? Às vezes lê e não responde, daí eu fico, e aí, leu ou não leu? Qual é que é? Não, você botou um joinha lá. Outra coisa, você questiona. A gente falou a última vez lá de ego. De ego, não sei o quê. Aí você perguntou tal coisa, que nem agora, extra felicidade, mas você tá mostrando um caminho. E as pessoas, elas não, muitas vezes elas não querem enxergar isso, ou elas não querem mudar, e elas também não querem enxergar essa questão. Então eu vou te dizer assim, você é uma pessoa que eu vou adorar conviver, vão ser ótimos amigos, só que a maioria das pessoas, elas não estão preparadas e não querem receber esse meu jeito diferente. Então acaba que tem um bloqueio já logo no início, o que faz uma possível boa amizade não resultar. Que pena. E aí eu vou lá... Você sente isso? Sinto. Mesmo comunicando, às vezes, a tua dificuldade? Sim? Sinto. Por exemplo, o Felipe, você conhece o Felipe? O Felipe funciona muito bem, porque o Felipe é prático, tudo. Mas o Felipe, ele tem, e falo isso na cara dele, algumas coisas... O Felipe é um amigo em comum. Muitas coisas ele faz o plan e não tanto o do. E eu era um cara total do plan, e eu hoje sou um cara total do do. E o Felipe, pra mim, é um cara incrível, me espelho em várias coisas dele, porque hoje ele faz o plan e o do. Mas em alguns momentos, obviamente, ele vai fazer mais um ou outro. Aí você conheceu o Ariel também? O Ariel já é mais o cara do do. E aí ele sempre fala, é melhor feito do que perfeito. E eu, tipo, na minha cabeça, eu até hoje eu tô matutando a primeira vez que ele falou isso. Porque não faz muito sentido. Como é que eu fazer algo mal feito vai ser melhor que perfeito? Porque quando ele fala feito melhor que perfeito, quer dizer o quê? É melhor fazer do que buscar o perfeito. Sabe? É complexo na minha cabeça. Talvez seja isso que as pessoas não entendam, né? Isso. Eu passei pra eles isso. A dificuldade de abstrair o autista. Não consigo. Tem detalhes que eu não consigo. Isso. Não consegue. Começar a ter o barulho da porta que as pessoas entrando e saindo, eu já perco o foco. Isso. Não consegue. Aí eu tenho essas dificuldades. Aí o Felipe vai lá e manda um áudio. Aí esses dias eu cheguei... Ô Felipe, só pra te saber, esses nossos anos todos de amizade, eu nunca escutei um áudio seu, tá? Eu falei. E pro Ariel já é uma amizade mais recente. Mas por que você não gosta do áudio? Tem uma questão relacionada à dislexia e hiperlexia. Eu alterno entre dislexia e hiperlexia e eu ainda tenho misofonia. Então eu tenho que estar num estado de espírito muito específico. E tem tons de voz. A sua voz eu poderia. A Raquel já tem uma voz assim mais, sabe? Aí a Raquel... E daí te dá desconforto? Desconforto. E não tô aqui para ter preconceito com voz de ninguém. Não, claro que não. Mas algumas pessoas têm uma voz muito estridente. E a pessoa manda num tom de voz muito alto. Ou às vezes o carioca, mas daí, um S puxando e fica aquele tss, tss, tss no final. E aquilo começa, tipo, eu só gravo o S do final da palavra dele. Entendi. Aí eu ponho já, eventualmente, quando eu uso o WhatsApp, não uso muito, eu ponho lá, por favor, não enviar áudio. E sabe qual é o jeito que eu gosto de funcionar? Me liga. Seja por vídeo, seja por voz, seja o que for. Tá. Porque é mais rápido de fazer algo. Porque pensa, quando você está mandando um áudio para alguém, você está usando o seu tempo, ok? Mas você está contando com o tempo da pessoa também. Então você gastou 5 minutos para gravar o áudio e a pessoa gastou 5 minutos para escutar o áudio. Vamos fazer uma conta, porque eu sou dos números. 5 mais 5, 10. Se você me liga e a gente fala por 5 minutos, quanto tempo você gastou? 5. Quanto tempo eu gastei? 5. E economizou 5? Pronto, melhor para todo mundo. Então, eu odeio que me mandem áudio, a não ser que sejam coisas curtas. 5, 10, 15, 30 segundos. O WhatsApp, por exemplo, permite acelerar, mas eu uso mais áudio por Insta, não permite acelerar. Então, qual a necessidade do que você vai mandar e como que aquilo faz para mim? E uma coisa também que me irrita muito é retrabalho. Então, Tom, tem que refazer isso. Ixi. Por que tem que refazer? O que não ficou bom? Isso não ficou bom. Beleza, vou refazer. É porque essa palavra não usou. Culpa sua que não me avisou. Eu não podia falar palavrão porque eu estava dando uma palestra dentro de uma igreja evangélica, mas o pastor veio me elogiar, que adorou. Mas você falou porra muitas vezes. Eu falei, não vou gravar de novo. Não me avisou antes, o problema é seu. E esse ser direto as pessoas não aceitam. As pessoas não aceitam o ser direto. Ser direto e objetivo é muito complexo. As pessoas têm dificuldade.
Você falou da Gisele em relação a estar pelada, despida. Eu acredito que mesmo nós autistas, independente de qual grau você tá e tudo, a gente tem máscaras. Sempre tem. Todos. Né? Todos. Uhum. A gente chama de falso selfie. Exato. Todos têm. Só que realmente, você me conhecendo mais agora e você falar pra Raquel, ela vai te dizer. Obviamente que com a Raquel, talvez, eu tenha um pouco dessa máscara e com você não. Mas a minha base vai ser muito similar. E as pessoas, elas contam as histórias engraçadas do Tonton. Sorrentino conta, Raquel Quartiero conta, o Felipe vai te contar também. Todos têm uma história para contar do Tonton. E quando eu escuto, eu penso, nossa, mas eu sou esse cara? Então, eu tento também me despir o máximo possível, que nem ela te elogiou e eu concordo. Só que, querendo ou não, alguma máscara eu tenho ainda. Todos temos. Então, eu ter o controle de que máscara que eu estou aqui agora, o que eu estou fazendo aqui agora, que a maioria das pessoas acha isso impossível, para mim é básico, eu entendo. Eu tô agora aqui na versão do Tonton autêntico, sincero, do Tonton que você vai perguntar o que você quiser, política, eu vou falar. Tá. Agora, se eu já tô num ambiente do tipo, eu estou dando uma palestra numa igreja e eu estou ali a convite do pastor da igreja, que eu já fui para algumas, eu já tenho um certo cuidado das pessoas que estão lá. Entendi. E você se relaciona, é mais fácil se relacionar com um outro autista ou não? Ah, eu tenho preferido. É? No início eu tinha um pouco de vergonha, porque em 2016, quando eu resolvi falar, até uns amigos brincaram, sair do armário do espectro, né? Porque, querendo ou não, o espectro é uma coisa fechada que a gente fala com os nossos médicos, profissionais e quem nos atende. Até pessoas bipolares, às vezes, que eu atendo, que funcionam bem e que, a não ser que a pessoa tenha muita sensibilidade, ela não vai perguntar, você tem transtorno bipolar? E a pessoa, às vezes, não precisa sair dizendo. Claro. Agora, num casamento, você vai ter que falar. Lógico. E a pessoa, ela já vai ter uma resposta diferente com você. Então, eu mudei os últimos anos e comecei a me identificar muito com os autistas e tô tendo cada vez mais amizade com autistas. Que legal. E menos com não autistas. Ou é autista ou é TDAH, alguma questão tem. E tem funcionado muito bem para mim. E vou te dizer, cada autista é uma caixinha de surpresa e é único, individual. Sim. E a gente não consegue no TDAH, o TDAH tem padrão, o autista não tem padrão. Só que eu tenho gostado disso porque parece que a linguagem fica mais simples. Mas às vezes dá bug. Também. Dá. Lógico. Porque eu sou um 100% literal e tem uns que são o oposto. Que ele não é literal e é muito imaginativo e outras coisas. E buga. Buga. Então eu tenho essa dificuldade. E piada comigo é do tipo assim, eu rio pra ser educado. Mas na maioria das vezes eu não entendo. Nesse sentido eu também sou meio autista. Aí muitas vezes eu não entendo. Eu também não. Esse é o meu lado autista também. Pra gente encerrar, infelizmente, né? Mas eu já vou deixar aqui o convite para toda vez que você vier em Florianópolis, voltar aqui no Podlis. E você em São Paulo. Oba, fechou. O que você considera hoje o maior aprendizado da tua vida, assim? Algo que você pudesse, se você pudesse dizer assim, puxa, isso daqui fez a minha vida valer a pena. Pode ser mais de uma coisa? Claro. Aprendi muito com o suicídio do meu irmão. Minha família estragou minha família, né? Minha família estragou. Acho que é por isso que eu tenho tanto desejo de ter tantos filhos. Minha família estragou. Eu fiquei estragado por um tempo. Depois eu decidi, não vou ficar estragado. Pode parecer até algumas pessoas que podem ter o mesmo caso na família achar absurdo, mas eu tive ganhos e aprendizado com o suicídio dele. Eu tive. Agregou pra minha vida. Que bom, né? Eu gostaria que ele estivesse aqui. Claro. Se eu pudesse voltar no tempo e corrigir, seria a primeira coisa que eu corrigiria. Talvez eu pudesse ser uma outra versão. Mas eu melhorei a minha versão por conta do que aconteceu. E me trouxe um aprendizado muito grande. Mas a segunda coisa que mais me fez crescer e que com certeza me levou para a área da saúde foram as viagens. Eu conheço mais de 60 países e morei em 15. Uau! E Brasil, por exemplo, só não conheço Amapá lá, que o resto conheço tudo. Eu amo o Brasil.
E depois o terceiro, que é uma coisa recente que eu descobri, que eu tô até um pouco viciado, confesso. Primeira vez que eu vou falar isso em público, mas me sinto à vontade com você. É pessoas, tipo, conectar com você. Tá me fazendo quase que um efeito que nem o treino. Eu não sei, eu sempre fui muito... Eu sempre fui muito certinho nos meus relacionamentos, né? Homem e mulher. Mas eu acho que se hoje, por exemplo, eu tivesse solteiro, eu acho que pela primeira vez na vida eu ia querer ficar um bom tempo solteiro pela experiência de conhecer mulheres diferentes dentro do relacionamento homem e mulher. Então você tá mais aberto para se relacionar, é isso? Sim. Tá se sentindo melhor nisso, mais Sim, confortável. exato. Eu sempre Legal. fui assim, eu não vou ficar puxando papo com você no aeroporto. Você veio, me reconheceu. Você que é o Nutri da Raquel Quartier, porque a Raquel é muito famosa. Você que é o Nutri da Raquel Quartier. As pessoas te perguntam? Sim, Ai, que sim, legal. sim. Portugal, principalmente. Você que é o Nutri da Adriana Santana. Você que é o coach da Isabel Silva, que é uma apresentadora famosa de Portugal. Você que atende o Rodrigão. Você que era o Nutri da Clínica Sorrentino. Sim, beleza, pá, tirou a foto. Antigamente era aquilo e deu. Botava o meu fone de bloqueio de ruído de novo e acabou. Hoje eu tô me forçando, saindo da minha zona de conforto para pensar, tá, e você faz o quê? Que legal. E eu sou que nem a Gisele que você citou. Eu não te conheci hipoteticamente. Você me parou no aeroporto. Minha prima é muito sua fã, quero tirar uma foto, vou mandar pra ela. E aí eu olho pra você no olho, que não é uma coisa normal, eu digo, Liz, que olho bonito você tem. E aí, tipo, eu vejo que as pessoas, elas não sabem o que fazer. Porque ela não sabe se foi uma cantada, se foi... Não, eu simplesmente parei ali e fiz aquilo. Só que quando você faz um elogio, você fez uma observação e você prestou atenção na pessoa, você criou um laço já com a pessoa. E daí, do nada, daqui a pouco a pessoa tem até meu telefone pessoal. Quando você voltar de novo aqui, agora fui pro País Basco, não faz muito. Você vem aqui e vai ficar na minha casa. Meu marido não te conhece ainda, mas ele quer te conhecer. Que legal. E aí eu penso, pô, Liz, mas eu, autista, cheio dos toques e manias. Como é que eu vou na casa dessa pessoa? E aí eu me forço e vou. Que legal. Então E aquilo aumenta o teu repertório, muito, né? É muito legal. Então eu passei, Liz, de ter uma mão de amigos 100% confiança, que eu ligar na madrugada, Raquel, Vitor, tô passando mal, vem cá, para ter 2 mãos, e daqui a pouco eu acho que eu já vou estar em 4 mãos, porque eu estou me permitindo a fazer isso. Então, das 3 coisas, essa última tem mudado muito, assim. E é um conselho que eu dou para as pessoas, parar de falar aquelas besteiras que eu falava, eu prefiro bicho do que gente, isso é besteira, tá? Mesmo quando eu tava vegano, era só uma defesa. Uma defesa. Isso. É só uma defesa. E você estar aberto a conhecer outras pessoas. Não tô falando que você tá solteiro, você precisa hoje sair com essa, com aquele outro, mas é trabalho, amizade, às vezes escutar, porque do nada a pessoa pode ter algo que pra você faz sentido, que pra você é interessante e você vai crescer. Eu tinha um bloqueio quando eu tava solteiro. Não vou sair com mulheres que gostam de sertanejo, que não querem ter filhos. Não vou. Até que você conhece a pessoa e daqui a pouco ela tá disposta a escutar uma outra música e daqui a pouco, por estar comigo, ela passou a despertar a vontade de ter filhos. Então o ser humano ele tem muito do espelho e despertar e ativar no outro. Então eu passei a tirar esses bloqueios. Então assim, hoje eu tenho amigos que são até de esquerda, que torcem para times opostos de futebol. Até de esquerda, você tem amigos. Meu Deus, que evolução! Exato. De esquerda, que torcem para times opostos de futebol e que escutam sertanejo. Muito e bom! E são amigos. Que legal. Então, porque eu me dispus àquilo. Que legal. Que legal. Então é sempre um prazer conversar com você. Prazer é todo meu. Eu adorei. Obrigado. Infelizmente, o nosso tempo já está acabando, né, Lá? Mas aí a gente com certeza Faremos próximas... um novo. Isso. Esse ano ainda. Esse ano ainda. Obrigado. Obrigada. Adorei. Eu também. Você é muito especial, Você querido. também. Viu? Obrigado. Um beijo. Pessoal, Beijo. tchau, tchau. Até o próximo tchau. episódio. Sigam lá, @NutriTonton. Isso. Uma foto.